Olá, queridos! Uma excelente noite de quarta-feira a todos. Meu nome é Maurício, eu sou editor-chefe da editora Trinitas e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem aqui pelo YouTube nessa quarta conferência da editora Trinitas. Nesse mês de julho, a Trinitas está celebrando apenas o seu quarto aniversário. E nós nos alegramos muito em saber que, nesse tempo, apesar de curto, nós já temos atingido milhares de pessoas em todos os cantos do Brasil e até mesmo na Europa, lá em Portugal, levando palavras com o poder de abençoar e transformar muitas vidas. E como muita gente ainda não sabe, aproveito para explicar novamente a origem do nosso nome Trinitas. É um nome que vem do latim e significa trindade. É um nome que remete tanto à ortodoxia da fé cristã, quanto aos valores de verdade, bondade e beleza da cultura clássica. E para comemorar esse nosso quarto aniversário com vocês, nós estamos oferecendo 50% de desconto em todos os nossos livros para quem comprar durante a conferência pagando no Pix. Se você pagar com outros meios, boleto, cartão, é 43%, mas pagando no Pix tem 7% adicional de desconto. E para aproveitar, basta você usar o cupom que vai aparecer aí na tela para você. E hoje à noite nós vamos ter 3 palestras imperdíveis, começando com a Bruna Botelho. Ela que é apaixonada por todos os temas que envolvem a maternidade. Ela é casada, cristã e mãe de 5 filhos. E desde a sua primeira gestação, ela passou a se dedicar a estudos independentes sobre educação infantil, educação domiciliar, ou homeschooling, e sono de bebês também. Ela está nas redes sociais há mais de 4, 5 anos com o codinome Mamãe por Vocação. Você consegue encontrá-la assim no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde ela ajuda milhares de mães, educadoras e pedagogas também a encontrarem beleza e alegria na maternidade e na educação infantil. Na sequência, nós teremos uma mensagem que irá desafiá-lo a repensar muitas das suas práticas como pai e mãe com o pastor Rodrigo Mocelin, lá da Igreja Evangélica Resgatar, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Ele é um pai homeschooler, tem trabalhado há anos já em uma apologética cristã contra a heresia marxista e feito um trabalho muito interessante no YouTube, nas redes sociais, que já tem atingido muita gente. E para fechar a noite hoje, nós teremos o reverendo Heber Campos Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana Parque das Nações, em Santo André, aqui no ABC Paulista. Ele é casado, pai de 3 filhos, escritor de diversos livros, professor e tem doutorado em teologia histórica pelo Calvin Theological Seminary. A mensagem dele falará sobre o tema do discipulado, baseado no livro de Deuteronômio. Eu espero então que todos vocês possam aproveitar essa nossa conferência. Não percam também a oportunidade de completar a sua biblioteca em casa, pagando apenas a metade do preço em todos os nossos livros. É uma oportunidade imperdível. Deus abençoe a todos vocês e uma ótima conferência. No mesmo estilo imaginativo de C.S. Lewis, a saga Wingfeather de Andrew Peterson é uma fantasia épica e redentiva, considerada as crônicas de Nárnia para uma nova geração. Quando as crianças Zigby fogem com sua mãe e seu avô através do mar sombrio da escuridão, elas acabam cara a cara com um segredo monstruoso. Feridas antigas trarão dor, conforme a guerra estoura e um poderoso inimigo se revela. Os 3 irmãos precisam correr contra o tempo para encontrar um misterioso poder que conseguirá restaurar o reino destruído e derrotar Neg, o sem nome. A saga Wingfeather, nos limites do mar sombrio da escuridão, já à venda nas melhores livrarias.
Olá, bem-vindos! Primeiramente, deixa eu pedir desculpa pela minha voz. Já tem 5 dias que eu não melhoro desse resfriado, então eu decidi vir assim mesmo, porque o tema é urgente, é muito importante a gente conversar sobre isso. É uma honra para mim estar aqui. O meu nome é Bruna Botelho, eu tenho 5 filhos, sou casada há 10 anos, há aproximadamente 5 anos a gente faz educação domiciliar com as 3 meninas que são as mais velhas, com idades entre 7 anos e 10 meses o bebê. Quem faz homeschooling faz entre 7 e 5 anos. E é um privilégio para mim estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema tão importante que é a leitura e a educação domiciliar, né? 2 coisas que andam juntas, não tem como dissociar. A leitura, né, precisa ser parte da vida de uma família educadora e mais do que isso, né, precisa ser parte da nossa vida como pais. Opa. Bom, em primeiro lugar, eu acho muito importante que a gente, como pais, abandone de uma vez por todas a cultura fast food de conhecimento. Quando a gente fala em educar os nossos filhos, a gente gostaria muito que pudesse aparecer da nossa porta de casa uma caixa que tivesse tudo o que fosse necessário para a gente poder aplicar com os nossos filhos. Um currículo maravilhoso, que tivesse os materiais. Só que não é bem assim que a coisa acontece. Não tem delivery de educação. A gente, infelizmente, tem que trilhar um caminho que não tem muitos atalhos, né? Que é o do estudo, da disciplina, de leitura. Então, o primeiro ponto importantíssimo da vida de uma família educadora, de um pai, de uma mãe que está preocupado com a educação do seu filho, é a leitura. Então, primeiro, como pais, a gente precisa ler para aprender. A gente não nasce sabendo todas as coisas, a gente depende de outras pessoas que já estudaram mais do que nós, que já passaram por outras experiências, né, além das que a gente vive hoje desse mundo e que vieram ao longo de muitos anos construindo o conhecimento. Então a gente precisa beber dessas fontes, nos apoiar sobre os ombros desses gigantes, para que a gente possa então partir para a nossa prática diária, para a nossa ação. Nós somos o povo do livro como cristãos, né? Então para nós é muito caro esse hábito, é muito caro esse cuidado que a gente, né, precisa ter e desenvolver, que é o de ler, de a gente estudar para poder depois, obviamente, ensinar aos nossos filhos. Mas ler sobre o quê, né? O que a gente poderia pensar? Então, a gente deve ler sobre muitos assuntos, né? Como mãe, eu diria que a gente precisa estudar sobre teologia, precisa estudar a Bíblia, né, em primeiro lugar, o nosso manual, sem o qual nenhum outro livro faz sentido, né? Então a gente precisa estudar teologia, estudar antropologia, compreender um pouco sobre o ser humano, quem somos nós, quem são os nossos filhos, do que a gente é feito, né, para onde a gente vai. Aspectos práticos também da vida das nossas crianças e das nossas, né, para facilitar o dia a dia, principalmente mães como eu, com crianças pequenas em casa. Como é importante a gente ler sobre sono, sobre alimentação, sobre higiene, sobre ordem no lar, como isso é uma mão na roda para nós. Pouco se fala em estudar a parte prática da vida de uma dona de casa, de uma mãe, mas isso muda completamente a nossa ação. Então é uma coisa importante a ser estudada, né? A educação propriamente dita. Então, se a gente deseja educar os nossos filhos, com certeza precisaremos ler e estudar sobre educação, quais são os métodos de educação que existem, que tipos de métodos são esses, quais se poderiam ser aplicados na nossa casa, na nossa família, qual tem a ver, qual que está de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, então a gente pode aplicar na nossa casa.
Ler também sobre linguagem, ler livros de literatura, ler livros de raciocínio lógico, de ciências naturais, de história, de livros clássicos, enfim. Existe uma infinidade, né, de boa literatura que a gente deve acessar, que a gente deve buscar para a nossa própria formação e depois para a formação dos nossos filhos. Pode parecer que é muita coisa ter que estudar tudo isso, e realmente é. Sinto dizer para vocês, isso tudo faz parte de ser mãe, e eu gosto muito de uma frase do Douglas Wilson, daquele livro Educação Clássica e Educação Domiciliar, que ele diz o seguinte: isso pode parecer intimidador a princípio, se fosse considerado um hobby seria esmagador. Mas a tarefa é a educação de nossos filhos, não o hobby, mas uma vocação. A palavra vocação vem do verbo latim voco, que significa eu chamo. A vocação de uma pessoa representa o seu chamado. A vocação de um pai é aprender a fim de ensinar. Então, enquanto a gente não se abraçar com a nossa vocação, com o nosso dever e bater no peito e dizer, bom, é isso mesmo que eu tenho que fazer, eu vou arregaçar a manga e vou, tudo vai parecer difícil demais, tudo vai parecer uma grande tarefa, tudo vai parecer muito difícil para a gente fazer. Agora, quando a gente entende que esse é o nosso chamado e a gente tem essa responsabilidade diante do Senhor, então a gente consegue ter muito mais disposição, que o próprio Deus nos ajuda, né? E a gente consegue se dedicar mais para essa tarefa. Não tem atalho, como eu falei, né? Formar filhos, né? Dar uma boa educação, ensinar os nossos filhos a ler e a gostar de ler, não tem atalho. A gente precisa ir pelo caminho mais longo, né? E uma outra coisa importante, além de de toda a bagagem que a gente está aprendendo, que a gente está adquirindo, dessa caminhada, essa postura nossa como estudantes, como alguém que quer aprender, que está buscando um conhecimento, essa postura de leitor faz de nós exemplos para os nossos filhos. Exemplos isso comunica a eles de que, olha só, o meu pai, a minha mãe continuam estudando. Mesmo que eles já são adultos, eles já se formaram, já passaram fizeram a escola, fizeram o ensino médio, a faculdade, muitos pais já têm doutorado, pós-doutorado, mas olha lá, eles leem, eles estudam, eles têm prazer nisso, eles dizem que vão fazer pesquisa para poder me responder as minhas dúvidas. Olha que coisa interessante. E isso é fundamental, porque é aquele velho ditado, né, que o exemplo arrasta, né? Então, a gente pode até falar para os nossos filhos, olha, querido, leia, vai ser muito bom para você, leia esse livro, faça o seu treino de leitura. Mas eles verem a gente lendo é outra coisa. E dá muito vontade, né? Eu vou dizer para vocês. Eu me sinto com mais vontade ainda de ler quando eu vejo uma outra pessoa lendo. Ou as crianças lendo aqui em casa, ou quando eu tenho uma amiga que sempre vem me visitar, ela gosta de usufruir da minha biblioteca. Ela vem, pega um livro, começa a ler e dá uma vontade de sentar do lado dela, pegar uma xícara de café e ler junto. Então, ler é alguma atividade que pode sim atrair muito as crianças para que elas também tenham esse hábito, né? Isso é muito importante. Bom, um tipo de leitura é muito especial, é assim crucial da vida familiar e para a formação de crianças, que é a leitura em voz alta. O que é isso? Né? É uma prática antiquíssima, né? Que é da gente simplesmente pegar um livro para ler e ler em voz alta para que todos participem daquela leitura. Também pode ser chamada de leitura partilhada. É aquela leitura, então, que todo mundo embarca junto na mesma história, tá? Eu gostei muito dessa frase que tá no relatório da Comissão de Leitura de 85, que diz o seguinte: a mais importante atividade para construir o conhecimento requerido para o eventual sucesso da leitura é ler em voz alta para as crianças.
Então, quem não quer ter filhos que, né, que gostem de ler, que saibam ler bem? Então, para que você consiga que seus filhos tenham sucesso em leitura, é importante que você leia em voz alta diariamente para ele, ou pelo menos, enfim, 3, 4 vezes por semana, o máximo que você conseguir. É muito importante a gente mudar a nossa mentalidade de que a literatura, né, muitos têm essa mentalidade de que a literatura é uma coisa muito chata, é muito maçante, é muito difícil. Como a gente se envolve, e eu tenho notado isso, né? Eu não venho de uma família leitora, mas aprendi a gostar de ler no caminho, fiz faculdade de letras português, cursei 4 anos, então aprendi a gostar de ler no caminho, mas considero que ainda estou aprendendo a gostar de ler e a ler com mais agilidade, assim, rapidez, né? Me considero desse caminho. Mas é impressionante como a história, a leitura em voz alta, ela tem essa característica de envolver, né? Todos que estão ali juntos, tá todo mundo compartilhando a mesma história, como é gostoso, como a gente fica curioso para saber o que vai acontecer com aquele personagem, o que vai acontecer com o outro. Então, imaginem vocês, né? Se para os adultos já é algo que chama a atenção quando alguém começa a contar uma história, imagina para uma criança. Né? Tem a parte afetiva, que está muito ligada com a leitura em voz alta, porque você chama um filhinho para perto de você, os que são menorzinhos, né? Você aconchega eles ali do seu colo, do seu lado. Eu mesmo aqui nessa poltrona, eles vão subindo, gente. Eu começo a ler às vezes com um só no colo. Daqui a pouco vem um, tá aqui, o outro vem pro lado, aí vem os 2 atrás, aí começa, daí vão para um lugar maior, ou não vai, fica com aqueles ali mesmo, enfim. Fato é atrativo, é algo de afetivo, né? A voz da sua mãe, a voz do seu pai, que estão ali contando uma história, e o carinho, o aconchego dessa presença, que é tão importante para eles, né? Que eles gostam tanto, que eles amam tanto. Vincular isso, como é importante a gente vincular isso com a leitura. Então a leitura tem essa parte afetiva, e é alguma coisa que, como pais, a gente nunca vai se arrepender de ter feito. A gente pode se arrepender de ter feito diversas coisas em casa, mas assim, eu tenho certeza que eu nunca vou dizer assim, ai, puxa vida, me arrependi, puxa, aquela louça lá, devia ter lavado aquela louça. Não, mas eu já sei que às vezes que eu não leio em voz alta, eu já fico assim, puxa, eu podia ter lido aquela hora que ele me chamou. Várias vezes, né? Eu tenho 5 crianças, então, apesar que as minhas 2 mais velhas não me chamam mais tanto para fazer a leitura, mas os pequenos estão sempre, mãe, lê isso pra mim, mãe, lê aquele, mãe, lê. E aí, várias vezes eu falo, ai filho, mãe, queria muito ler pra você agora, mas eu não posso agora, eu tenho que fazer outra coisa. Aí faço, sempre me arrependo. Se eu leio, e quando eu leio, quando eu largo as coisas para ler, eu vejo que sempre as outras coisas se encaixam, e eu fico com o coração quente, tipo assim, ai, que bom que eu li mais uma vez A Baleia na Banheira, eu li mais uma vez o Morango, o Ratinho, o Morango Vermelho Maduro, enfim, isso é uma atividade que a gente não se arrepende, né, de fazer com os nossos filhos. É muito legal também a leitura em voz alta, porque ela traz outro tom de voz e uma outra forma de expressar, que muitas vezes a família está passando por algum momento de desgaste, ou a mãe está muito cansada, ou, né, enfim, está acontecendo alguma coisa na família, muito agito. E aí, de repente, você tem a oportunidade de pegar um livro e começar com outro tom de voz, aquele era uma vez, há muito tempo atrás, vivia uma menina. Então, a leitura em voz alta, ela vem para proporcionar essa leveza, esse amor, esse afeto, essa atmosfera gostosa do lar, que muitas vezes a gente não conseguiria se não fosse através da leitura em voz alta, tá? Outra coisa também que se fala muito hoje é da empatia, que a gente deve ter empatia, que a gente deve se colocar no lugar do outro. Gente,
que melhor maneira a gente tem de se colocar no lugar do outro do que através da leitura? Quer maneira melhor? Através da leitura, a gente pode viver situações que a gente jamais teria oportunidade de viver na prática, conseguir olhar a vida com outros olhos, adquirir um outro tipo de sensibilidade que a gente não teria vivendo só a nossa vida. E o C.S. Lewis fala muito isso, né? De que para ele não basta ter só a própria vida, ele precisa viver 1000 outras, né? E é através do quê? Das histórias, da literatura. E a leitura em voz alta vem proporcionar isso para as nossas crianças. Talvez elas não consigam enxergar muito bem todas as nuances de alguma virtude, de alguma questão que elas estão vivendo na vida delas, ou não consigam se enxergar de uma certa forma, mas a partir da leitura, quando elas ouvem aquela história, elas podem então se colocar naquele lugar, no lugar daquela outra pessoa, ou ver do lado de fora, né? Eu tenho várias meninas aqui em casa e por conta da idade que é bem próxima e do pecado, obviamente, acontecem várias disputas, né? Mas quando elas ouvem o poema A Boneca, do Olavo Bilac, é uma outra coisa, porque elas veem ali materializado, né? Aquelas duas meninas que brigam por causa da boneca, que a boneca se rasga ao meio. Então é uma cena que traz para elas, né, um pouco mais. E outras coisas também, outras situações muito mais diferentes, né? Como, por exemplo, quando a gente lê o Jardim Secreto, que a Mary perde os pais e aí ela vai morar num outro lugar. A própria Poliana, que vai morar com a tia. Nossa, a Luísa veio falando, nossa, ela já tinha ouvido eu contar essa história. Eu li o livro em voz alta, mas depois ela lendo sozinha, ela veio e falou de novo, nossa mãe, a Poliana, né, ficou sozinha e aí a tia dela nem olhou pra ela, mãe, ela nem olhou pra ela. Então, assim, situações que hoje é muito difícil, assim, né, a gente, do nosso contexto, é muito raro, né, de acontecer esse tipo de grosseria, né. E ela, então, viveu aquilo, pôde ver com os olhos da Poliana, de repente, esse sentimento. Então, a literatura, ela traz isso. Isso é muito importante mesmo, né? Outro ponto fundamental para a importância da leitura em voz alta e da leitura, de um modo geral, em casa, para os pais, como expediente educativo, é a parte intelectual, obviamente, né? Então a gente já falou tudo sobre a questão afetiva, mas a parte intelectual tá toda aí, né? Aqui eu coloquei uma pequena lista de habilidades trabalhadas no momento da leitura em voz alta. Crescimento do vocabulário, isso para crianças pequenas é fundamental. Melhora da dicção, principalmente para quem está lendo, né? Mas para quem está ouvindo também, porque consegue ouvir como aquela palavra é pronunciada, como aquela palavra deve ser pronunciada. Aumento do tempo de concentração gradual. Então, muitas mães de crianças pequenininhas reclamam, ai, meu filho não para quieto, ele não escuta. Leia todos os dias para ele. Leia cada dia um pouquinho a mais. Você pode começar com 5 minutos, 5 minutinhos de concentração. E depois vai aumentando, pode oferecer coisas para a criança fazendo com as mãos, mas mais tarde eu vou falar sobre isso. Mas esse aumento de concentração vai acontecer, porque ele vem a partir desse treino. Exposição a um repertório de palavras diferentes das do cotidiano, aquilo que a gente estava falando, então coisas que a gente pega lá, pega o chinelo, vai lá, volta, tal, do dia a dia, sempre com as mesmas frases, com a mesma combinação sintática, tudo. De repente, na literatura, a criança vai ter um repertório diferente, né, de palavras e uma sintaxe mais elaborada. Melhora a prosódia, já que a criança deseja imitar o leitor. Então, a gente vai lendo com aquela prosódia adequada para a leitura, né? Para uma leitura em voz alta, tornando aquela história bem envolvente para o ouvinte. E a criança quer imitar esse tipo de prosódia. Eu já vejo até com as crianças bem pequenas, crianças de 2 anos, crianças de 3 anos, que já ouviram muitas vezes a mesma história, conseguem até imitar o jeito de falar, o que
Né? O que é isso? Eu sempre começo com o livro mostrando o que é isso, é a capa, é a contracapa, até o jeito de apresentar as coisas já é uma forma que a gente faz diferente, com uma forma de falar diferente, com um tom de voz diferente e que as crianças captam e elas conseguem depois se expressar melhor. Então a gente consegue ampliar essa forma de expressão das crianças através da leitura. Criação e expansão do imaginário, obviamente, importantíssimo. Compreensão e armazenamento de palavras e experiências distintas, né? As crianças, elas têm um nível de compreensão da escuta e um nível de compreensão da fala que é diferente até por volta dos 13 anos de idade. Então, antes dos 13 anos de idade, as crianças conseguem compreender muito mais do que elas conseguem expressar. Desculpa. Então, elas conseguem compreender muito mais do que elas conseguem expressar. Isso é ótimo, porque a gente vai ensinando, a gente vai falando, vai lendo e elas vão crescendo em vocabulário, vão ganhando muito mais no imaginário e apesar de elas não conseguirem mostrar pra gente que elas sabem, é a mesma coisa a leitura bíblica. Quer dizer, num certo sentido, porque a gente sabe que a palavra de Deus é viva e tem ação espiritual, então não tô considerando isso, né? Obviamente. Mas a Bíblia também. Eu costumo ler a Bíblia para as minhas crianças, a Bíblia mesmo, ARA, né? A versão lá original. ARA, a Almeida Revista e Atualizada, ou mesmo a nova Almeida Atualizada. Eu leio a Bíblia como tal e qual ela é para as crianças e vejo que, por mais que elas não consigam falar sobre aquilo, em algum outro momento, o tempo passa, vai surgir e elas vêm com aquele texto que a gente leu de alguma outra forma, pensado e tal. Então, é claro que no caso da Bíblia a gente tem a ação do Espírito Santo, mas em termos de leitura, esse é o ponto que eu quero provar para vocês, de que a criança ela consegue assimilar e assimilar muito. Então a gente precisa oferecer textos bons para as crianças, boa literatura, o que há de melhor, tá? E não esses textos abobalhados, assim, que não fala nada com nada. Isso não vai servir para o crescimento das nossas crianças, tá? Leitura em voz alta, então, para as crianças é a atividade mais importante para o desenvolvimento das suas habilidades leitoras. Então, quando a gente está falando em formar leitores, quando a gente está dizendo que a gente quer que os nossos filhos sejam autodidatas, que os nossos filhos aprendam bem, que os nossos filhos tenham sucesso, não só na disciplina de língua portuguesa, mas em matemática, em ciências, em história, tudo isso está vinculado ao aprendizado de leitura. Então, uma criança que sabe ler bem, que sabe ler com fluência, que domina a leitura, que é bem alfabetizada, ela vai conseguir desenvolver muito melhor todas as outras habilidades, certo? Então, a leitura em voz alta, a leitura que a gente faz para os nossos filhos, ela é o pontapé inicial para isso. A gente vai começar todo o nosso trabalho, toda a base do nosso trabalho para formar um leitor, que a gente leia em voz alta para eles. Isso é um privilégio, isso é riquíssimo, né? Isso é uma grande graça assim, do Senhor, a gente poder ensinar os nossos filhos dessa forma, né? Que poderia ser alguma coisa super difícil, podia ser alguma coisa assim, olha, absurda, que é só alguém que tivesse muito dinheiro, alguém que tivesse uma habilidade demais, que conseguisse enrolar a língua, eu não consigo. Ou, sei lá, dar uma pirueta, conseguisse formar um leitor, mas não é. Justamente é algo simples, é algo que está no nosso alcance hoje, algo que a gente pode fazer pelos nossos filhos, mesmo que seja o mesmo livro. E outra, existem muitos livros excelentes em domínio público, então a gente consegue pegar na internet, a gente consegue baixar, ler, ir na biblioteca, enfim. E isso vai fazer toda a diferença da formação
dos nossos filhos. E não é só da formação do ponto de vista intelectual, mas como eu falei, afetivo, é criação de vínculo, é um compartilhar, né, de ideias, de conversas, de oportunidades que a gente tem de estar ali ensinando os nossos filhos e principalmente, né, dando para eles a base, dando para eles um bom ensino para que eles possam também ler e interpretar, né, as escrituras. Então, como é importante isso, né? Bom, a gente precisa passar para a parte prática, dessa coisa toda, apesar de que tudo que eu falei aqui foi bastante aplicável, né? Mas como eu falei, né, para famílias educadoras, famílias que querem educar as crianças em casa com o homeschooling, ou para pais que têm os seus filhos na escola e querem acompanhar, estão preocupados com a educação mesmo, precisam, gostariam de acompanhar a educação dos seus filhos, a leitura é algo muito importante, que precisa ser cultivado, que precisa ser trabalhado, né? E falando assim, às vezes a gente, como eu falei, é uma coisa bem fácil, né? Poxa, é uma coisa simples, não é nada de outro mundo, mas ao mesmo tempo, como mãe de 5 crianças, eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo, quando a gente tem aquela pilha de roupa para dobrar, um monte de comida para fazer, um bebê chorando, né? Várias coisas parece que vão acontecendo no nosso dia e que vão tirando a gente, né, desse caminho, dessa trilha que a gente gostaria de estar seguindo. Então eu gostaria de, primeiro lugar, dizer para vocês que a educação, ela não se dá em um bloco, ela é tijolinho por tijolinho, como a construção de uma casa. Então, da formação dos nossos filhos é a mesma coisa. Eu sei, porque eu também gostaria que a gente fizesse assim uma vez e pronto, né? A criança já tá ali, ótima, pronta, ela entendeu. Eu falei uma vez só, ela já captou. Só que não é assim. Então a gente consegue ler 10 minutos hoje, aí amanhã a gente falha. Daí no outro dia a gente retoma. E assim a gente vai construindo um pouquinho de cada vez. Para quando a gente olhar, a gente vê que, poxa, aquele pouquinho que eu fiz cada dia valeu. Eu não consigo ler meia hora pro meu filho. Não, lê 10 minutos. Lê 5. É o que você consegue fazer hoje pelo seu filho? 4 vezes na semana, 10 minutos, lê hoje. No final de um ano, você vai ter lido 60 horas. Você vai ter lido todo o Senhor dos Anéis. Porque é isso que acontece. De pouco em pouco, a gente vai conseguindo avançar. Então a gente precisa ter a gente tem que ter os nossos objetivos de longo prazo, obviamente eu quero que o meu filho seja um leitor fluente, autodidata, mas a gente também tem que ter as nossas metas de curto prazo, aquilo que a gente pode fazer hoje, tá, beleza, eu quero isso lá na frente, e aí hoje eu vou fazer o quê? Daí eu faço hoje e olho lá na frente, faço hoje e olho, e assim a gente vai alternando e vai caminhando. E Deus vai dando graça diária para nós, porque Ele não dá nenhuma graça além do dia que a gente está vivendo. Basta cada dia o seu próprio mal, é o pão de cada dia, é a graça que a gente precisa para viver aquele dia com o nosso filho. É ali que a gente tem que estar aos pés do Senhor, todos os dias buscando, então, dele força, sabedoria, para que a gente possa estar educando, para que a gente possa estar ensinando os nossos filhos, lendo com os nossos filhos, lendo a Bíblia, lendo os outros livros de literatura, ensinando pouquinho, bem pouquinho, assim, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Tijolinho por tijolinho. Outra coisa importante que as pessoas muitas vezes fazem confusão com essa questão da leitura é de que a leitura em voz alta é um momento muito solene, que todo mundo tem que ficar sentado, parado, estátua, escutando. Gente, não é assim.
nem sempre vai dar certo dessa forma. Tem crianças que realmente é impressionante. Eu tenho uma filha que a hora que ela começa a escutar, ela para, senta e ela fica ali absorta ela tá ali na história, sentada. E tenho outros filhos que, obviamente, não estão assim, estão pulando, estão indo, estão vindo, estão olhando, estão mexendo. Então, para essas crianças que têm mais dificuldade, ou são crianças normais, ou têm mais dificuldade de ficar parado ali sentado, não tem problema nenhum você oferecer um Lego, ou um desenho para a criança colorir, uma massinha, ou então esperar o momento da refeição para quê? Para fazer a leitura em voz alta. Pegar o livro e começar a ler enquanto a criança está mexendo com as mãos, ela está com o ouvido lá na sua história, ouvindo tudo que você está lendo, tá? Então essa é uma dica bem importante. Outra dica é o seguinte: muita gente deixa de ler para os seus filhos porque acredita que só vale a leitura se for de Shakespeare para cima. Não, gente, eu vou ler Tolkien, eu vou ler C.S. Lewis, vou ler livros maravilhosos de altíssimo nível. As ótimo, é para ler livro de alto nível mesmo. Mas isso não quer dizer que os ratinhos, os morangos vermelhos maduros, as baleias da banheira também não valham a pena. Vale. Tem livros que vão servir mais para divertir, para entreter, para chamar mesmo a atenção da criança. A criança gosta dessas coisas. Então a gente pode oferecer para os nossos filhos livros por prazer também. Leituras que sejam engraçadas, que sejam infantis, que eles gostem, tá? Tem nada de errado com isso, tá? Pelo contrário. A gente tem que oferecer, mais uma vez, né, essas duas coisas, certo? E por último, uma coisa que a gente também como mãe, eu entendo perfeitamente isso, a gente gostaria às vezes que existisse um momento mágico, a gente fica esperando aquele momento mágico para fazer a leitura. Bom, quando tiver tudo certinho aqui em casa, aí eu vou sentar para ler. Então eu vou só terminar de botar aquela louça na máquina, eu vou só terminar de fazer... Quando vê, o dia já acabou. Ou, quando a gente começa a ler, acontece uma coisa: o pequeno chora, derruba o iogurte, a máquina de lavar quebra, não sei o que, aí você joga o livro de lado, não vai dar certo, isso aí pra mim, isso aí não é pra minha família. Não, gente, a leitura em voz alta e a vida familiar, ela é assim mesmo. Tem interrupções, a gente vai acabar sendo interrompido por alguma criança, vai acontecer, coisas acontecem, e a gente vai tendo que lidar com essas frustrações e com essas imperfeições, para que a gente cultive esse hábito, né, em família, tá? Então eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho dessa conversa rapidinha, né, só passando mesmo para que vocês pudessem ser incentivados desse hábito, assim, importantíssimo que é o da leitura, tanto para a formação pessoal como pais, quanto para a formação dos filhos de vocês. O começo tá aqui, é a leitura em voz alta. Eu espero ter contribuído com isso para cada um de vocês. Que Deus abençoe nessa caminhada, que Deus dê sabedoria para cada um de vocês, para mim também, porque essa vai ser uma longa jornada para nós. Tá bom, gente? É isso. Eu espero vocês em breve por aí nos canais, nas redes sociais. Estou no Instagram como Mamãe por Vocação. Quem não me conhece, quiser me procurar, me dá um alô lá, pode vir, tá bom? Um beijão e até a próxima. O melhor curso de formação em educação clássica do mundo chegou ao Brasil. Um curso completo, contendo mais de 100 horas de duração, ao longo de 12 meses, com o propósito de treinar pais e educadores para oferecer a melhor educação às nossas crianças. As aulas são ministradas por professores com mestrado, doutorado e décadas de experiência em educação cristã clássica. Venha para a Academia Trinitas e faça sua matrícula.
minha senhora, muita atenção agora que eu quero anunciar as histórias mais bonitas de gente humilde bendita que estão na Bíblia Sagrada, o livro de Jeová. Tem causa de rei e donzela, tem tempero na panela, tem giro de carrossel. Para nossa alegria, muito humor e poesia, com a cara do Brasil, tudo em forma de cordel. No mais, vou guardar segredo, mas digo certo e sem medo, vai ser um enorme prazer. E que essas belas histórias fiquem guardadas na memória e inscrita no coração, cê não vai se arrepender. Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Rodrigo Mocelin, pastor Rodrigo Mocelin, e vou falar com vocês sobre criação de filhos. Eu vou dar 2 princípios aqui hoje. É óbvio que eu me aprofundo nesses assuntos que eu vou falar com vocês, eu me aprofundo mais no meu curso de criação de filhos. Mas vou dar 2 elementos aqui muito importantes hoje que têm sido negligenciados em relação à criação de nossos filhos. Inclusive, negligenciados por homens de Deus que são piedosos, que são doutrinariamente corretos. Mesmo os homens mais piedosos deste país, eles têm sucumbido a influências pagãs que entraram na igreja e se estabeleceram em muitas famílias. E essa é a razão do porquê há tantas crianças rebeldes, acima do peso, com dificuldades tremendas de desenvolvimento em todos os sentidos, e inclusive na vida de cristãos piedosos. Então, assim, é interessante que os pais de antigamente educavam 10 filhos, sem muito dinheiro. Meu avô, por exemplo, teve 9 filhos, entre eles a minha mãe. E a minha mãe conta, né? Eles moraram aqui durante muito tempo. Eu sou de Guaratinguetá, moro em Guaratinguetá, meus avós também, já falecidos, moraram aqui. E eu sei a casinha onde eles moravam, minúscula, sem muito dinheiro, sem os métodos mirabolantes. Minha mãe conta, ela não lembra, sabe, os 9 filhos brigando constantemente. Meu avô, alguém que não tinha um nível cultural elevado, quer dizer, nem básico ele tinha, nem tinha. Mas mesmo assim, por que os pais de antigamente conseguiam educar 10 filhos e os pais de hoje não conseguem educar um? Com todos os métodos possíveis, com 300 mil recursos, técnica disso e daquilo, e eles não conseguem educar. Por exemplo, na minha igreja nós não temos salinha, o culto é aberto, as crianças ficam no culto. E principalmente os pais mais antigos na igreja, os filhos deles ficam muito bem ali no culto. Hoje, os pais não conseguem nem mesmo levar os seus filhos a assistirem a um culto. Filhos de 3, 4 anos não conseguem ter um nível mínimo de obediência. O que está acontecendo? E o texto que eu quero usar como base para o que a gente vai falar hoje, sobre criação de filhos, é Jeremias 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo, é Deus dizendo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O profeta Jeremias está sendo boca de Deus para dizer ao povo de Israel: vocês me abandonaram, vocês foram procurar ídolos de madeira que vocês inventaram, procurando satisfação neles, mas eu sou uma fonte inesgotável. E vocês pegaram essas caixas d'águas aí furadas que não retêm águas. Sabe, eu sou uma fonte inesgotável, por que vocês me trocaram? Em relação à criação de filhos, eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que inclusive pais cristãos piedosos têm abandonado a Escritura sem saber e seguido
essas caixas furadas, chamado métodos mundanos, homens pagãos. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido sistematicamente. E, infelizmente, muitos pais cristãos nem notam. Eles, na realidade, eles até acreditam mesmo que estão seguindo a palavra de Deus, mas não estão. Muitos conceitos, principalmente oriundos da psicologia, se infiltraram na igreja e estabeleceram bases tão sólidas que os cristãos não conseguem mais identificar o que é Bíblia e o que é ensinamento pagão. E hoje, então, aqui, eu quero falar de dois elementos aqui. Primeiro, por que a gente tem visto isso? Crianças rebeldes, acima do peso, tantos problemas em casa, crianças mesmo em lares piedosos que na adolescência abandonam a fé. Primeiro, os pais não sabem mais ser pais. Simples assim. Porque os homens modernos estão, e os pais cristãos também, estão o tempo inteiro atrás de métodos. Hoje tem método para tudo. Método para tirar da fralda, método para fazer dormir, tem método para tudo. Meu avô, sem método nenhum, deu conta de tudo, de 10 filhos. Por quê? Os homens modernos, os cristãos, inclusive, estão em busca de métodos e mais métodos. Porque não são família. O método bíblico é aquele ordenado lá no Antigo Testamento. Deus ordenou que o pai ensinasse o filho a Bíblia, ensinasse a Bíblia ao filho, ao levantar, no caminho e ao se deitar. De manhã, de tarde e de noite, Bíblia. Então aqui, nessa passagem bíblica, a gente tem um resumo do que é o método bíblico de criação de filhos. Bíblia e presença dos pais. Bíblia e presença dos pais. Como os pais não estão presentes ensinando a Bíblia, eles então estão em busca de outros métodos. O Paul Washer fala sobre por que hoje os pastores estão o tempo inteiro atrás de métodos. Por quê? Porque eles não pregam o evangelho, então eles precisam de outras coisas para preencher a lacuna. E ele diz assim, já que não há poder do Espírito Santo em nosso ministério, nós precisamos de todo tipo de artifício profissional para manter um defunto se movendo. O que Paul Washer disse em relação ao evangelho, em relação ao trabalho de pregação da igreja, do trabalho da igreja, a gente pode aplicar na criação dos filhos. Como os pais, eles não são pais, como eles não estão presentes com seus filhos, ensinando a Bíblia, eles precisam de todo tipo de método possível. Todo tipo de método. Por exemplo, na década de 60, e eu gasto uma aula inteira no meu curso falando sobre isso, né, sobre as mães que saíram de casa. Na década de 60, Beth Friedan escreveu um livro chamado A Mística Feminina. O livro, de maneira resumida, em cada página do livro, é como se fosse uma música de uma nota só. Ela diz, saiam de casa, mulheres, e todos os seus problemas serão resolvidos. Saiam de casa. E, enfim, as mulheres hoje abandonaram o lar e terceirizaram a educação de seus filhos. José Martins, um pediatra, fala sobre isso. Ele tem um livro chamado Criança Terceirizada. Como que as crianças hoje foram terceirizadas. Estão nas mãos da creche, da escola, até da igreja, e nunca nas mãos dos pais. E não adianta. Aí eles tentam consertar com outros métodos e mais métodos. E por quê? Porque não estão sendo família, não estão ali presentes na vida de seus filhos. Uma vez, eu fui aconselhar uma família em que o padrão bíblico de Gênesis, Apocalipse, de que o homem deve sustentar a casa, não estava sendo seguido. Quem sustentava a casa era a mulher. E eles, não era por conta de uma fase, sabe, difícil. Não. Não, era assim ali. E o marido é que ficava em casa. Então a mulher saía, o marido ficava em casa. E, obviamente, as crianças terríveis. A casa quase que literalmente de pernas pro ar mesmo. Até o teto, gente, estava pintado. Era assim, era horrível. O negócio era horrível. E eles queriam, desesperadamente, né, eles queriam conselho. Mas eles não queriam tocar onde realmente era o fundamento do problema deles. Era mais ou menos assim. Como se a família deles fosse uma casa. E eles disseram para mim assim, pastor, estamos dispostos a gastar e sacrificar o que for necessário em relação a essas paredes aqui. Quantos milhões nós precisamos para reconstruir essas paredes? O telhado, o piso, até o piso também pode mexer. Quantos? Estamos dispostos a qualquer coisa em relação a essas paredes e a esse telhado. Só não toque no fundamento. Não mexa no fundamento. Em relação a tudo mais, estamos dispostos a qualquer coisa.
Mas em relação ao fundamento, nós não queremos que mexa. É óbvio, eu tomei o cafezinho, dei de ombro e fui embora. Não havia conserto para aquele povo. Os falsos pedagogos e profetas querem dar um jeito. Vamos arrumar, sim, tem jeito sim. Não, pode até arrumar ali, pintar bonitinho, e a sensação é que agora está tudo arrumado, mas vai cair essa casa. Essa casa vai cair. É exatamente isso que tem acontecido hoje. Os métodos que têm sido dados, inclusive na igreja, são paliativos. É dar uma mascarada na casa. Esse, para mim, é sem sombra de dúvida um método infalível. Mães, voltem para casa. Voltem para casa e fiquem com seus filhos. É infalível. Mas como muitos pastores não têm coragem de falar sobre isso, então eles aceitam os milhões para consertar a parede. E continuamos assim, como estamos, com crianças terríveis e famílias destruídas. O pediatra José Martins disse o seguinte: viver em família é a melhor solução para a prevenção de distúrbios do desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Ele cita em sua palestra Os Primeiros 1000 Dias da Criança e também no seu livro Criança Terceirizada, ele cita algumas pesquisas interessantes, por exemplo, sobre creche. Ele diz o seguinte: as crianças na creche, ele chega até a usar essa palavra, involuem, nem sei se é um neologismo aqui, involuem, não evoluem, em todos os sentidos, em todos os aspectos, inclusive cognitivo. Ele cita algumas pesquisas que mostram isso, inclusive cognitivo. Não se desenvolvem cognitivamente falando. Nós nascemos com 100 bilhões de neurônios, chegamos à vida adulta com apenas 80 bilhões. O que acontece? O que acontece? Como perdemos tantos neurônios? Aqueles que não são estimulados, eles se perdem. Se perdem. Com 80 ou 20 bilhões, me falha a memória aqui do número exato, mas enfim, mas perdemos maior parte dos neurônios aí. E a explicação é essa, que aqueles que não são utilizados, eles morrem. Por exemplo, aqueles que não são estimulados, eles morrem. Por exemplo, se você solta uma criança numa selva e ela não desenvolve a fala, não há ninguém ali, outro adulto inteligente para que essa criança desenvolva a fala. Ela tem todas as capacidades cognitivas para falar, mas ela não fala. Ela se comporta como animal. Um outro exemplo ainda, que é o próprio Martins cita. Deixa uma criança no escuro, sem que ela enxergue. Ela vai perder a visão. Então, nas creches acontece isso. As crianças não são estimuladas. Por quê? Porque há poucos adultos para cuidar de tantas crianças. E também não há o amor de mãe ali, por melhores que sejam as creches. Ele chega a dizer o seguinte: você nota que nas creches as crianças ficam se estimulando nos bercinhos, porque elas não são estimuladas com afeto, com carinho, não são. Em muitas creches, inclusive é ordenado isso, que não pegue mesmo as crianças. Por quê? Porque eles sabem que não dá conta de pegar todo mundo. Então as crianças ficam ali, elas ficam... E o pediatra José Martins diz que elas ficam fazendo assim, elas estão se autoestimulando porque elas não recebem estímulo. Outro problema da creche, as crianças têm o que eles chamam de crechite, ficam mais doentes. Na creche a criança tem que receber mamadeira, e aí José Martins diz o seguinte: quando a criança mama no peito, ela estimula 7 grupos musculares faciais. Na mamadeira, apenas 2. Então, por isso que você vê, né, os pediatras modernos dizendo, não, pode parar de dar de mamar mais rápido. Por quê? Por conta da agenda feminista. Da agenda feminista que quer todas as mulheres fora de casa. Então, ou seja, tudo isso, tá vendo? Musculatura, a parte do desenvolvimento cognitivo da criança, tudo isso é afetado porque as mães não estão perto de seus filhos. Nessa palestra, Os Primeiros 1000 Dias da Criança, o pediatra José Martins parte de pesquisas. Gente, não é pesquisa de crente, não, tá? De pesquisas de estudiosos, falando o seguinte, que eles notaram que não há nada melhor para o desenvolvimento cognitivo, psicológico, social, emocional de uma criança do que a presença da mãe. Por isso que ele fala desses 1000 primeiros dias aí. A presença dos pais é algo tão importante que incute responsabilidade nas crianças. Simplesmente porque os pais estão ali, porque as crianças andam com os pais. Esse negócio de separar as crianças o tempo inteiro dos pais, na creche, depois na escola, depois na igreja também, aí tem a salinha, depois tem um grupo de jovens, o tempo inteiro. Hoje, isso é uma mentalidade totalmente comunista, eu não tenho tempo para explicar aqui, né? Há várias explicações para isso, mas uma das influências também é a influência comunista em relação a isso.
Mas enfim, Provérbios declara, aquele que anda com tolo vai se tornar tolo. Então nós ficamos surpresos, nossos filhos ficam com tolos o tempo inteiro, e aí a gente fica surpreso que os nossos filhos são tolos. Por exemplo, meu filho, boa parte do tempo ele está comigo. E aí, a gente vem de bicicleta muitas vezes para a igreja, a gente gosta de andar de bicicleta. E se ele faz uma burrada no trânsito, eu advirto, preste atenção, disso depende da sua vida. Um menino numa circunstância parecida com essa aí, ele não teve atenção, o carro bateu nele e ele morreu. E aqui eu estou pensando num caso real mesmo. Agora, eu lembro, quando eu era garoto, uma vez eu e os meus amigos andando de bicicleta, aí a gente fez burrada lá, caiu, se arrebentou todo, demos risada. A bicicleta quebrou, a gente deu risada. Primeiro porque a bicicleta, o dinheiro foi do meu pai, não é? Então a gente não fui eu que paguei. Agora, ao lado de um adulto, o senso de responsabilidade é diferente. Primeiro preocupado com a bicicleta também. Não apenas com a vida dele, mas com a bicicleta. Por quê? Porque eu gastei dias da minha vida, a minha vida está naquela bicicleta. Porque, ou seja, eu conquistei aquela bicicleta que paguei para o meu filho por meio do tempo de trabalho, ou seja, por meio da minha vida. É a minha vida que está ali. Então ele tem um senso de responsabilidade ao andar. Então, ele cai de bicicleta e eu advirto. Comigo, presta atenção, vira homem, rapaz. Ao lado de outro moleque, ele cai, quebra a bicicleta, eles dão risada. Então a importância do mandamento bíblico, ensina a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Esse é o método bíblico. Meu segundo ponto, as influências pagãs. Por que vocês me deixaram? Eu que sou um manancial de águas vivas e me trocaram por cisternas rotas, furadas, que não retêm água. Uma dessas grandes influências pagãs que penetraram na igreja se chama psicologia. Tem um livro chamado Evasivas Admiráveis, é de um médico, e eu resumi o evasivas admiráveis, ou seja, fugas admiráveis que a psicologia dá para que a gente não se responsabilize pelos nossos erros. O livro é de Theodore Dalrymple, ele é um médico britânico, e eu resumi o livro dele assim, ó. O homem moderno decidiu arranjar desculpas para seus vícios, seus medos e sua incapacidade de lidar com a vida. Dentre elas, a psicologia, com sua abordagem de tornar o homem sempre uma vítima de seus maus hábitos, mantém o homem refém de si mesmo. Afinal, quanto mais doentes da alma existirem, mais os médicos da alma, os psicólogos, lucram. Se você está triste porque é doente, você não tem culpa por sua tristeza. É preciso de remédio. Você não tem... se a tristeza tem a ver com sua incapacidade de lidar com a vida, você precisa de Deus, de arrependimento, de luta. Mas se é apenas uma questão neurológica, física, você precisa de remédio ou de um psicólogo. Por exemplo, transtorno opositivo desafiador. É um transtorno. O que é isso? A Bíblia chama de pecado, rebeldia. Mas, o seu menino não sabe ouvir não. Aí tem nome para isso hoje. Transtorno opositivo desafiador. Eu estava pregando em Recife, num retiro. É um lugar que eles fazem retiros. E eles me contando que um garoto chegou com esse laudo, transtorno opositivo desafiador. Ele não pode ouvir não. Chegou com esse laudo lá do médico. E eles então, não podia ouvir não, ele não podia ser contrariado. E eles disseram para ele, aqui você vai ouvir não. Aqui você vai seguir regras. Se você der piti, você vai voltar para casa. Pronto, curaram o menino. Ali o menino era obediente, ele podia ouvir não. Voltando para casa, aí ele voltou a ter problemas. Aí ele dava chilique quando ele ouvia não. É claro, é muito mais cômodo, evasivas admiráveis, é muito mais cômodo dizer que meu filho tem um distúrbio psicológico, neurológico, biológico, do que afirmar que eu educo incorretamente, né? É muito melhor, é muito melhor. Ora, no meu curso, né, de criação de filhos eu falo umas 4 aulas sobre isso, mas uma maneira muito clara de ver a influência negativa da psicologia na igreja e na criação dos nossos filhos é com a repulsa por usar a vara. Isso tem a ver com a psicologia. Provérbios 23:14 declara, tu fustigarás a criança com vara e livrarás a sua alma do inferno. Fustigar com vara. O verbo aqui, fustigar, é naká em hebraico. Veja algumas definições desse verbo no dicionário da Strong. Golpear, açoitar, bater, ferir. Não tem como dizer que aqui não é literal o uso da vara. Mas por que os pais hoje não usam a vara? Porque os pastores chegam a dar interpretações das mais malucas para negar o óbvio aqui.
que nós devemos usar uma vara para educar os nossos filhos, que há uma repreensão adequada para os nossos filhos, que é o uso da vara. Por quê? Isso tem muito a ver com a psicologia. A psicologia, ela nasce, como John MacArthur explica, em oposição à Escritura. Nasce como alternativa à Escritura. Homens que não queriam buscar em Deus solução para seus problemas, eles então foram buscar na psicologia. Foram buscar em si mesmos. E ela é, em essência, ateísta. Obviamente, se não existe Deus, não existe certo ou errado. Não existe. Então, as suas respostas é uma resposta sempre baseada na matéria. Ou seja, o mau comportamento é apenas um resultado da matéria. Não é uma somatória de influências, de vontade humana. Não, não, não. É apenas uma questão meramente mecânica. Assim como, por exemplo, o cérebro funciona por meio de pulsos elétricos, é apenas uma resposta mecânica, eles vão dizer, o nosso comportamento também é apenas uma resposta mecânica, fisiológica. Por isso, então, todas as respostas possíveis para normatizar o que a Bíblia chama de pecado. Então, por exemplo, em se tratando do uso da vara, como que foi rejeitado isso? Com a famosa experiência da caixa de Skinner, um psicólogo. Skinner, ele adepto do behaviorismo, que acredita que o comportamento do homem pode ser moldado por meio de estímulos e respostas. Ele dizia o seguinte, ele fez um experimento, pegou lá um ratinho e colocou o ratinho, e o ratinho tocava numa vara e ele recebia comida. Outros ratinhos tocavam na vara e eram punidos, recebiam choque. E aí, ele notou que, obviamente, o ratinho era estimulado a continuar tocando na vara para receber a comida. Mas o que eles concluíram? Que aqui nós temos estímulo positivo e estímulo negativo, né? Toca na vara, toca na barra, recebe comida, toca na barra, você é punido. Ele notava o seguinte, que os estímulos positivos costumavam levar os animaizinhos a repetirem mais vezes o comportamento. Enquanto que o estímulo negativo não era tão estimulante assim. E aí no livro O Livro da Psicologia, eles dão a implicação dessa experiência. Isto tem implicações em diversas áreas da conduta humana, por exemplo, no emprego de medidas disciplinares para educar criança. Ó, tá vendo? O ratinho lá que levou choque, ele não foi tão estimulado assim. Agora, o que recebeu comida, de maneira positiva, ele repetiu mais vezes o comportamento. E então eles disseram, com base nisso, eles falaram, olha, repreender com vara não é bom não adianta. É uma coisa que não vai surtir efeito. As repreensões negativas tendem a não ser um estímulo tão forte para que as pessoas parem de fazer o que é errado. Tenham uma vida correta. No livro da psicologia, ele diz o seguinte, de todas as ciências, a psicologia talvez seja a mais misteriosa. A sua linguagem e os seus conceitos infiltraram-se na cultura cotidiana. Os conceitos da psicologia estão presentes em tudo que você pode imaginar. No judiciário, em filmes, em tudo. É impressionante. Um dos conceitos da psicologia, por exemplo, um dos elementos é que sempre o culpado pelo que você faz é o seu pai. E é uma maravilha isso, né? Isso tem tudo a ver com Adão. O homem caído ama isso, né? É a mulher que tu me deste, no final é Deus que é culpado, né? Nunca somos nós, sempre tem alguém atrás e o seu pai também não é culpado porque o seu pai teve um outro pai. E no final das contas, Deus é o culpado. No final das contas. E é uma maravilha isso, evasiva, admirável. Eu sou o que sou, não por conta de minhas escolhas, mas porque os traumas e passados e... É claro que nós não negamos que isso tenha influência nas nossas vidas, mas no final das contas, somos nós que tomamos as nossas decisões. E para explicar isso, eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo, né? A falácia dos 100 cisnes. Se eu digo, de todos os cisnes são brancos. Imagine que eu diga isso, todos os cisnes são brancos. Se eu chegar com apenas um cisne negro, eu torno a generalização falsa de que todos os cisnes são brancos. Não são. Um cisne negro apenas já torna essa afirmação falsa. Se eu chegar com apenas um homem que veio de uma família ruim, difícil, e mesmo assim ele teve uma vida decente, ele não descambou para as drogas, eu já mostro, olha, no final das contas, o que importa são as decisões das pessoas.
Você veio de uma família drogado, de família de drogados, você foi abandonado e você se tornou viciado e vítima da sociedade e um criminoso por conta da sua família. Mas aí eu mostro do lado uma pessoa que veio de uma família até pior e ele não se tornou criminoso. Pronto. Está provado o seguinte, nem todos os cisnes são brancos. No final das contas, o que importa é a decisão das pessoas. É a escolha de cada um. É claro que todo esse ambiente terrível influencia a decisão das pessoas. Mas no final, somos fruto das nossas escolhas. Os homens fazem o que é errado porque querem pecar. É o que a Bíblia declara. Então, tudo isso, tá vendo? Essas coisas estão presentes, inclusive na família. Essas ideias incorretas estão presentes na família, essas experiências de Skinner estão presentes aí, ainda que você nunca tenha lido Skinner, nunca tenha lido Freud, Jung. As ideias desses homens têm moldado a mente, inclusive, dos pais cristãos. Por exemplo, para rejeitar o uso da vara em relação aos seus filhos. E um grande argumento a favor do uso da vara é a própria experiência cotidiana. Olhe para o seu lado. Veja, hoje os pais não repreendem seus filhos de maneira correta. Não repreendem. Hoje tem conversinha, tem o método positivo de educar os filhos, nunca diga não, sendo que a gente tem na Bíblia 10 nãos, o nosso pai disse 10 nãos logo de cara. E qual é o resultado de toda essa pedagogia? Qual é o resultado? Basta olhar para o nosso lado. Crianças acima do peso, crianças, inclusive em lares cristãos, completamente perdidas, já crianças com ansiedade, deprimidas e lares destruídos. Aqui, obviamente, é uma aula bem curtinha, apenas lancei alguns elementos aí, né, que no meu curso de criação de filhos eu abordo de maneira mais extensa. Mas já tem aí, nós temos uma boa base, alguns elementos bem essenciais, que explicam muito por que os pais, inclusive cristãos, estão perdidos. Voltemos àquele que é a fonte. Aqui, ó. A Bíblia é suficiente. Ela é suficiente para a salvação. Ela é suficiente para você educar seus filhos. Obrigado, gente. Até a próxima. Deus abençoe. O melhor curso de formação em educação clássica do mundo chegou ao Brasil. Um curso completo, contendo mais de 100 horas de duração, ao longo de 12 meses, com o propósito de treinar pais e educadores para oferecer a melhor educação às nossas crianças. As aulas são ministradas por professores com mestrado, doutorado e décadas de experiência em educação cristã clássica. Venha para a Academia Trinitas e faça sua matrícula. Um mundo aterrorizado por um mal inominável. 3 crianças com um passado secreto. Seu avô, um pirata aposentado, em guerra com um dragão de eras passadas. Eles descobrirão um monstro destinado a destruí-los. A saga Wingfeather, Nos Limites do Mar Sombrio da Escuridão, já à venda nas melhores livrarias. Olá a você que me assiste, eu sou o pastor Heber Carlos de Campos Júnior e eu quero iniciar esta palestra agradecendo a editora Trinitas pelo convite que me fez para palestrar e estimular pais na criação de filhos a colocar no coração a importância de prezar o Senhor sobre todas as coisas. O convite que me foi feito é para explicar a importância de um texto tão conhecido na Bíblia, o texto de Deuteronômio 6, e a importância dele na criação de filhos. Então eu quero iniciar essa palestra convidando você, se você tem uma Bíblia próxima a você, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura que eu vou fazer de Deuteronômio 6, versos 1 a 9.
e depois dessa leitura a gente vai meditar sobre esse texto e a importância dele no cuidado da próxima geração. Então, acompanhe a leitura da palavra sagrada de Deus. Deuteronômio 6, a partir do primeiro verso até o verso 9. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja, o Shema, que é o termo hebraico dado a uma parte desta passagem, em especial o verso 4 e 5, fala que Israel deveria ouvir do Senhor, que é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras deveriam ser guardadas no coração e comunicadas aos filhos, colocadas em casa, no caminho, e ensinada durante toda a vida. É sobre isso que nós vamos falar nesta palestra. Eu já vou adiantar que o meu tema, o meu foco ao falar dessa passagem de Deuteronômio 6 é o discipulado de nossos filhos, porque na verdade Jesus Cristo nos chamou a fazer discípulos. Portanto, quando nós ensinamos sobre nossa fé aos nossos filhos, nós estamos discipulando-os, tá certo? Então eu quero usar essa passagem como ponto de partida para pensarmos em princípios que podem ser aplicados no treinamento dos nossos pequenos nos primeiros passos da vida cristã. Deixa eu explicar o contexto dessa passagem primeiro, então. Deuteronômio é um livro que é composto de sermões proferidos por Moisés antes do povo entrar na Terra Prometida. Então, é uma espécie de passagem do bastão. É como se Moisés estivesse entregando as últimas orientações antes do povo começar a vida deles. Por quê? Porque o povo iria entrar na terra e Moisés não iria entrar. Então essas são as últimas palavras de quem sempre trouxe a vontade de Deus ao povo hebreu. Se você olhar na sua Bíblia no capítulo 5, que antecede o texto que a gente leu, você vai ver que Moisés acabou de revisar a lei. Os 10 mandamentos que estão na primeira parte do capítulo 5, eles são uma repetição daquilo que já tinha sido dado lá no Monte Sinai, muitos anos antes, que está registrado no livro de Êxodo. E agora ele está, então, repetindo a lei e relembrando ao povo que ele havia sido escolhido por Deus para ser o mediador, que iria articular as leis ao povo, para que o povo tivesse vida longa na terra. Então, olha que interessante. O mediador quer que o povo pegue essa lei que foi repetida, os 10 mandamentos, e guarde essa lei no coração. E por que é importante guardá-la no coração? É porque quando nós temos uma obediência que vem do coração, então nós realmente temos vida no Senhor. O povo teria vida na terra se fosse um povo que guardasse a lei do Senhor. Perceba como o objetivo final ou principal de obedecer é obter vida. A gente não obedece só para agradar os outros, só para nos mostrarmos humildes ou coisa do tipo, nos mostrar humildes de maneira nenhuma. É vida, é comunhão com Deus, é ser feliz no Senhor. É assim que a Escritura descreve a importância da obediência. Agora, quando Moisés, que é o escritor desse texto, fala de obediência,
A gente tem que entender que a vida longa na terra, ela é repetida no início do capítulo. Se você olhar com atenção os versos 1 a 3, ele fala esses mandamentos, vocês devem, no verso 1, vocês devem guardar para que vocês cumpram na terra que vocês agora vão possuir. Aí no verso 2 fala, e esses mandamentos, você e o seu filho, o filho do seu filho, devem guardar todos os dias da tua vida, e os seus dias serão prolongados. Perceba que a ideia aqui, o objetivo é ter vida longa. Esse é o objetivo. Agora, eu preciso destacar que a preocupação de Moisés aqui com a geração presente, mas também com a geração dos filhos, dos netos, revela que a obediência, ela tem um caráter comunitário. Não adianta você dizer, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. O ensino do amor a Deus precisa estar contido num contexto comunitário. É por isso que Deus fez para si um povo, uma família da fé. É por isso que existe uma importância muito grande em você participar de uma comunidade que professa a Deus como único Senhor. Do contrário, você não consegue ensinar isso com o espírito comunitário que o texto coloca. Perceba que quando Moisés fala de fé, não existe um individualismo. As ordenanças não são só para uma pessoa. Não é cada um se preocupa com a sua vida com Deus. Não é assim. A preocupação no texto sempre é comunitária. Deus fez aliança com o povo. E ao longo de toda a Escritura, a aliança de Deus com o povo é repetida. Então, existe um elemento aqui comunitário, de família. A igreja tem esse aspecto familiar. É por isso que as crianças são colocadas como parte do povo, parte da aliança de Deus com o seu povo. O povo visível de Deus é composto de família. Se você frequenta uma igreja, você percebe isso, né? De gerações mais velhas ensinando as gerações mais novas. E é assim que a igreja continua a sua vitalidade. Então, atente para esse aspecto comunitário, ele tem tudo a ver com o seu ensino aos seus filhos. Agora, eu preciso também chamar a sua atenção para alguns alertas que o texto traz, que nem sempre a gente atenta. Alertas mesmo a coisas que nós negligenciamos. Eu vou dar 3 exemplos de coisas que a gente vai trabalhar aqui e que me parecem pouco destacados nos nossos dias. O primeiro é de que o prazer em Deus e o prazer nesta vida estão interligados. Quando, nos versos 2 e 3, Moisés fala da importância de guardar os mandamentos para ter vida longa na terra, para suceder bem aqui, para que haja multiplicação na terra, que mana leite e mel, e que isso seria agradável ao Senhor, Moisés está ligando 2 coisas que muitas vezes as pessoas não prestam atenção como sendo interligadas. É como se agradar a Deus fosse pesado, difícil e duro e não fosse o nosso prazer. Então, Moisés já está indo contra a nossa maneira comum de pensar nesse primeiro ponto. Uma segunda coisa que eu vejo aqui é que alcançar o coração como o grande objetivo do discipulado é algo que nem sempre nós atentamos. Por quê? Quando nós ensinamos nossos filhos, existe uma grande preocupação, muitas vezes, pela maneira como eles se comportam. É como se nós fôssemos, na prática, behavioristas, isto é, preocupados com o comportamento. Tanto é que, quando os nossos meninos obedecem, a gente fica feliz, quando eles se comportam bem. Quando eles não se comportam bem, a gente fica morrendo de vergonha diante dos outros. O que isso revela? A gente está mais preocupado com a maneira como eles se apresentam aos outros. E esquecemos de que é possível você ter comportamento aparentemente obediente, mas não guardar essas coisas no coração. Então, o objetivo principal que o texto nos ensina, o objetivo principal do discipulado é alcançar o coração. E eu creio que isso muitas vezes tem sido negligenciado. Uma terceira coisa que tem sido negligenciado é que esse discipulado não é uma coisa que você faz só em certos momentos, mas a vida toda é orientada ao Senhor. Então isso é muito importante nós observarmos, né? Toda a vida pautada por essa missão de discipular. Bem,
Esse trecho dos versos 4 e 5, que eu disse que se chama Shema, Shema é a palavra hebraica que traduz a primeira palavra do verso 4, né? Ouve, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Shema é o texto, é o nome que os judeus deram a esse texto. Esse texto é tão caro aos judeus há milênios que os ortodoxos, eles proferem esse texto diariamente. Inclusive, Jesus disse que o seu sentido foi distorcido pelo legalismo dos seus dias, quando eles construíram filactérios, caixinhas que eles colocavam na testa, com um rolinho desse texto lá dentro, ou com o chamado mezuzá, que é fixado nas portas, né, de casas judaicas, e eles passam a mão lá quando entram pela porta para dizer que eles guardam esse mandamento. Esse tipo de comportamento Jesus criticou como sendo legalista. Isto é possível você ter essa passagem em alta conta e ainda assim entendê-la erroneamente, porque você está fazendo uma repetição mecânica e não está guardando no coração. Então a gente vai falar disso, sobre a importância de guardar essas verdades no coração. Então, o que eu quero trabalhar aqui no resto do meu tempo com vocês? 3 pontos relacionados àquelas 3 negligências que eu mencionei há pouco, não é? Eu quero começar falando sobre o alvo do discipulado, que é despertar temor e amor. Depois a gente vai falar sobre a estrutura do discipulado dos nossos filhos, que é a necessidade de uma cosmovisão. E por último, a gente vai falar sobre o método do discipulado, como a nossa comunicação deve ser sempre constante e contextualizada, tá? 3 verdades preciosas para a gente trabalhar aqui. Então vamos começar com o alvo do discipulado, despertar temor e amor. Eu quero começar com essa verdade porque temor no Antigo Testamento é uma expressão abrangente de vida religiosa, né, diante do Deus poderoso. Temor é o alvo da obediência. E amor é colocado como a lei primordial. Tanto é que o cumprimento de toda a lei, Jesus vai dizer, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É por isso que, quando Moisés diz, ouve Israel, o Senhor é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, ele está resumindo a lei. Agora, não é curioso? Presta atenção em como isso é precioso. Não é curioso? E esse insight eu tirei do famoso puritano Matthew Henry. Ele fala assim, é no mínimo curioso que um soberano que facilmente causa temor coloque em sua lei como ele deve ser amado. Isto é, para nós, ter temor de alguém parece que nos afasta desse alguém. E ter amor por alguém nos aproxima dele. Então, na prática, parece que temor e amor são sentimentos excludentes. Mas esse texto está nos ensinando que eles não devem ser sentimentos excludentes. O mesmo Deus que se apresentou de forma terrível no Monte Sinai, ele pede que o povo se relacione com ele em amor, por intermédio do mediador Moisés, que é quem está aqui fazendo a figura de Jesus Cristo, intermediando o relacionamento de Deus com o seu povo. Veja, essa não é uma verdade só do passado, tá? Ainda hoje, o nosso Deus pede que nós nos relacionemos com ele em temor e amor por intermédio de Jesus Cristo. O Salvador é quem consegue nos ensinar que relacionamento pactual com Deus envolve tanto a reverência do temor, quanto a doçura do amor. É por isso que a Bíblia tem algumas analogias preciosas e até estranhas para nós. Por exemplo, Apocalipse fala da ira do cordeiro. Aí você fala, uau, mas cordeiro? Nunca pensei que o animal pudesse causar medo. Mas em Apocalipse diz que o cordeiro é tão aterrorizador que os reis pedem que os montes caiam sobre eles. O que isso revela? Deus junta 2 imagens aparentemente contraditórias. C.S. Lewis também foi bastante, muito perspicaz quando ele criou para as Crônicas de Nárnia um leão muito sereno. Ele não é um leão tolo, ele sabe o momento em que ele deve mostrar força
e o seu todo o temor que ele infunde, mas ele é sereno quando ele conversa com as crianças, por exemplo. Então, esse contraste de um cordeiro irado ou de um leão sereno, isso desperta em nós essa ideia de que temor e amor são coisas que andam juntas. Veja, eu quero que você traga isso para os seus filhos. A nossa passagem fala que o propósito da obediência é temer o Senhor e prolongar os nossos dias. E em seguida, a ordem é invertida quando diz que a obediência vai redundar em bênçãos para o povo. E honrar o Senhor, que é o nosso único Deus. Observe, o que eu estou dizendo é que a passagem está ligando a glória de Deus com o nosso proveito. Não é verdade que glória de Deus envolve não ter prazer nesta vida. Não é verdade. É o contrário. O texto ensina que o mesmo caminho de honra a Deus é também o caminho de prazer na vida cotidiana. É isso que nós queremos que os nossos meninos e meninas acreditem, que a vida com o Senhor é o verdadeiro prazer nesta vida. Então, ensine essas coisas aos seus meninos. Inclusive, o texto prossegue dizendo que a totalidade do nosso ser, em pensamentos, planos, projetos, palavras, posturas, deve expressar amor a Deus. É por isso que o verso 5 fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Aqui é para falar de plenitude da nossa vida. Deus é apresentado como único Senhor para que ele seja alvo de todo o nosso amor. Tá? Então, a medida do amor, aqui eu preciso ensinar uma outra coisa que nós temos que passar aos nossos filhos também. A medida do amor não está em quantas pessoas nós amamos, mas em quem nós amamos. Deixa eu dar uma ilustração simples de entender. Um homem infiel, um homem que gosta de ter mais de uma mulher, ele pode alegar que ele tem outra mulher porque ele tem muito amor para dar. Você já ouviu essa expressão, não é? Mas o amor dele é pequeno, porque é autocentrado, é focado nos seus prazeres. Agora, o homem fiel à sua esposa e aos filhos, mas que não ama o Senhor, também tem um amor autocentrado. Também tem um amor autocentrado. Por quê? Porque ele só ama o que lhe é visível, o que lhe dá segurança. Portanto, a medida do nosso amor está em quem nós amamos. Nós amamos ao Senhor ou nós amamos a nós mesmos? Esse é o objetivo do discipulado. Ensinar os nossos pequenos a temer e a amar o Senhor. Agora, a importância desse momento e dessas palavras é destacada pela repetição da palavra ouça ou ouve, não é? No verso 3, está lá, ouve, pois, ó Israel. Verso 4, ouve, Israel. A ideia é que Deus está falando assim, presta atenção. Ele está alertando. A nossa dificuldade de manter temor e amor por Deus deveria fazer-nos ouvir mais e falar menos. Nossos filhos também devem aprender a ouvir melhor os seus pais para que cresçam no amor por Deus. Porém, para que eles ouçam mais, a gente também tem que aprender a ouvi-los. Não é? Então, dê espaço para as perguntas deles. Demonstre disposição genuína de ouvi-las. O insensato é aquele que não ouve, que é precipitado no falar, diz o livro de Provérbios. Ouvir é chave para a gente comunicar. Afinal de contas, comunicação não é só monólogo, não é? É diálogo. Então você tem que entender o seu filho. Isso é tão importante quanto fazer com que ele entenda. Tá? Paul Tripp tem um livro muito precioso sobre a formação dos filhos, educação e pastoreio do seu coração, e ele diz que o importante na correção não é expressar os seus sentimentos, a sua ira, a sua mágoa. Meu filho, estou chateado com você. Papai está cheio da sua desobediência, não aguento mais. Não é isso. O objetivo, o importante na correção, é entender a natureza do conflito que o seu filho está vivendo. Isto é, entender as questões do coração. Então, no discipulado dos nossos filhos, ouvir é chave. Não é só para demonstrar empatia, não, sabe? Mas é para testificar de que o cristianismo, ele aguenta a ideia de um escrutínio. Pode me perguntar, por que você quer saber? Por que eu estou te dando essa ordem? É por causa disso. Você pode não ter todas as respostas, mas você está disposto a encontrá-las e abrir espaço para isso é fundamental e testifica da coerência e consistência do cristianismo. Então, o primeiro ponto é
ensine os seus filhos, ensine a temer e amar o Senhor. Esse é o alvo do discipulado. O segundo ponto é a importância da gente conceder a eles uma cosmovisão. Isto é, por cosmovisão, aqui eu estou querendo dizer uma mudança de ótica, né, com respeito a essa vida. Guardar no coração é o início de uma educação. Deus exige uma mudança de pensamento, de emoções, de vontades. Essa é uma mudança de cosmovisão, de visão da vida. Tá? Você não consegue ensinar o que você não internalizou. Você percebe que o texto fala assim, verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então perceba como é importante aqui você primeiro internalizar antes de você ensinar os seus filhos. Não adianta você só assistir essa palestra ou você receber recursos como livros. Eles são úteis. Cursos, aulas podem te auxiliar. Mas o que você consegue ensinar melhor é o que você já entendeu e aplicou à sua vida. Tá? Não é uma mera reprodução de técnicas. Se a gente não tiver uma cosmovisão bíblica e nós não passarmos isso aos nossos filhos, eles só vão guardar as nossas regras, enquanto estiverem sob nossa vigilância. Assim que eles crescerem, eles vão abandonar essas regras, né? Vão sair debaixo das nossas asas e vão viver do jeito deles. Então perceba que o nosso grande alvo é um coração transformado. Para isso, eu preciso guardar essas palavras no coração e então passar e comunicar aos nossos filhos, tá? E aqui, é claro, a palavra de Deus tem que ser alvo da nossa meditação. Você precisa meditar na Escritura e entender como é que ela transforma as crianças. Tá? É importante que você se disponha a conhecer a Bíblia, não só para você, mas para eles. Por quê? O seu grande objetivo não é dar bons exemplos de moral, é confrontar as crianças com a palavra do Senhor. Você precisa conhecer as Escrituras. Enquanto as Escrituras não forem internalizadas, você não consegue comunicar a elas. Então, ouça essas verdades e creia nelas e comunique isso aos seus filhos. Agora, eu não estou falando isso só para te humilhar, como se isso fosse impossível para você que se sente despreparado. Talvez você diga assim, eu não sou um pastor, eu não conheço, eu nunca estudei teologia, eu não conheço muito a Bíblia, eu não vou conseguir fazer isso com os meus filhos. Não é verdade. Quando Moisés deu essa regra aqui para Israel, ele esperava que qualquer pai fosse capaz de ensinar os seus filhos a amar o Senhor. Tá? Ensinar as Escrituras parece intimidador, mas nós que somos evangélicos, nós que somos herdeiros da Reforma Protestante, nós cremos que a doutrina das Escrituras ela é clara. Não é verdade que as Escrituras só podem ser entendidas pelo magistrado ou pela igreja oficial, ela pode ser entendida pelo fiel, claro que pode. É claro que quanto mais especializado fica o nosso mundo, mais a gente tem a impressão de que a gente precisa de especialista para realizar várias tarefas, não é? Mas não existe especialista melhor para educar seu filho do que você. Então não terceirize o que Deus ordenou a você, tá? A escola pode ajudar em algumas coisas, a igreja pode ajudar em algumas coisas, mas trabalhos com crianças, seja em igreja ou em escola, não são substitutos do que você deve fazer em casa. Pais não precisam ser especialistas em Bíblia ou ter curso de teologia para ensinar os seus filhos. Basta que a gente aproprie-se de alguma coisa, e então a gente passe isso a eles. A gente tem que dar um passo adiante deles, tá? Para discipular, nós não precisamos ter um alto nível de conhecimento teológico de vida cristã. Nós precisamos apenas de estar um pouco à frente no conhecimento e na sabedoria que vem da Escritura. Então, o segundo ponto é a importância da gente ter uma cosmovisão. Essa é a estrutura do treinamento deles, tá? Então, se o alvo é ensiná-los a temer e amar o Senhor, é despertar temor e amor pelo Senhor, esse é o alvo do discipulado. A estrutura do discipulado é a cosmovisão que nós proporcionamos a eles, para que eles entendam tudo à luz das Escrituras Sagradas. Por último, eu quero falar sobre o método do discipulado. E o método aqui, de acordo com os versos 7 a 9, é uma comunicação constante e contextualizada. Veja,
Nunca é cedo demais para você preencher a mente dos seus filhos com conhecimento bíblico, tá? Ensinar desde cedo nos poupa de muitas lágrimas. A criança preparada desde cedo, ela é como um autor que eu li fala que é como uma mobília que foi lixada para absorver melhor a tinta. Sabe quando você tem que lixar assim antes de colocar uma tinta, um verniz? Então, ensinada desde nova é assim. Treinamento tem que acontecer desde cedo, não é? Muito antes de acontecer algum tipo de ensino mais discursivo. Não é só quando elas entendem discursos que você as ensina. Então, para alguns de vocês que levam seus filhos pequenos à igreja, ela não aprende só quando ela entende tudo que o pastor fala. Não é verdade. Ela aprende quando ela enxerga modelos ao seu redor. Isso acontece desde muito pequeno. Tá? Treinamento possibilita criar bons hábitos e a gente tem que criar bons hábitos neles. À medida que eles crescem, então a gente vai ensinando mais e mais a eles. Agora, eu falei que era uma comunicação constante e contextualizada. Deixa eu falar do constante primeiro. Porque o texto vai dizer assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Percebe que o tempo todo, não é? O tempo todo. Então, ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho. Então, ela é constante. E a sabedoria bíblica aqui é para nos ensinar que hábitos não se desenvolvem numa aula. Você não senta, tem aquela conversa e diz, ufa, já conversei, agora meu menino entende tudo sobre sexualidade, ele vai caminhar bem. Não é verdade. Só porque você teve aquela conversa. Essas coisas são ensinadas consistente, quando a gente fala delas consistentemente. Constantemente, tá? Um artífice não ensina um aprendiz uma arte mediante uma demonstração. Vou ensinar você a pintar, é assim, ó. Agora você pode pintar. Não é verdade, não é? A ideia de inculcar é ensinar com persistência. Literalmente, o verbo hebraico significa dizer algo duas vezes. É repetir, tá? Então, é a ideia de você constantemente ensinar, né? Constantemente. Assim como a espada que é afiada à medida que ela é batida contra a pedra de amolar repetidamente, é assim que a gente molda o coração dos nossos meninos, ok? Então, a gente não ganha o coração deles se nós conversarmos com eles apenas somente quando alguma coisa der errado. A constância ajuda a gente a ensinar os valores e as nossas crenças, quando a gente fala sobre eles, não só quando erram, mas inclusive em momentos mais tranquilos, ok? A constância na comunicação ajuda os nossos filhos não só a entenderem como o pecado funciona em seus corações, mas também como o evangelho os alcança nos níveis mais profundos. Quando as mesmas palavras são ensinadas repetidas vezes, os nossos filhos têm mais chance de absorvê-las. Então eu quero que você creia que a repetição, ela vai fazer bem, inclusive a você, porque ela pressupõe a nossa perseverança. E a nossa consistência também pressupõe a nossa coerência. Você como pai, você precisa ser perseverante e coerente. Por isso, a comunicação constante e consistente, ela é boa, porque ela treina você também, além de treinar os seus filhos. Agora, eu falei que ela é constante e ela é contextualizada. Pois bem, a continuidade do texto, no verso 8 e 9, fala que você vai atar como sinal na mão, por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A ideia aqui não é que você coloque o rolinho aqui, mas ela tem que ser cravada na sua mente, ela tem que direcionar o que as suas mãos fazem. Essa é a ideia. Então, em atividades manuais, em atividades intelectuais, está ali a lei do Senhor sendo colocada na vida da criança. E o verso 9 fala, você vai colocar nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui também é interessante porque o texto termina falando do que é mais exterior e público. Portas aqui, na verdade, são os portões da cidade. Então, olha que interessante. A gente não ensina as crianças só no momento que a gente faz um culto doméstico,
mas a gente fala em diferentes situações e a gente ensina coisas diferentes nessas diferentes situações, tá? Momento de devoção em casa, o que a gente chama de culto doméstico, não é? Pode discutir situações vividas pela criança. É bom conversar sobre o dia delas ao redor da mesa, por exemplo. Não há nada de errado com isso. Só que a gente tem que aprender a conversar com eles em todos os contextos. Tanto no ambiente privado, em casa, como em lugar público, por exemplo, na cidade. Então, se você olhar para a sabedoria do texto, dos versos 6 até o 9, ele vai daquilo que é mais íntimo e interior, que é o coração, para o mais exterior e público, que são os portões da cidade. Interessante, não é? Quando a palavra realmente atinge o coração, ela transborda para o exterior. Quer dizer, na casa, na igreja, na sociedade. Então, é importante a gente destacar esse ensino contextualizado. Eu quero concluir encorajando você, dizendo que educar filhos envolve muitas coisas e frequentemente a gente se sente fracassado, não é verdade? Mas eu queria que você não ficasse exasperado, não ficasse aflito. Mudanças levam tempo. Tenha paciência e perseverança nessa nobre tarefa. Qualquer dor vale a pena quando a causa é nobre, não é verdade? Quando mulheres têm seus filhos, elas podem ter dor, mas a causa é nobilíssima. Então, a causa supera a dor. O apóstolo Paulo, certa vez, escreveu assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Olha que bonito. Dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Esse é o alvo nobre, é a maturidade cristã. E maturidade não acontece instantaneamente, leva tempo. Então não desanime se você sente que parece não estar aprendendo. Continue com consistência, com constância, seja perseverante. Além de tempo, educação de filhos é custoso, sabe? Porque implica deixar as coisas que nós gostamos de fazer, para focalizar aquilo que é prioritário. Então, por exemplo, criar filhos deve impactar os sonhos que você tem de uma casa impecável, para a mulher que me ouve, ou o seu tempo com o esporte, para o homem que gosta de praticar esportes, ou a sua dedicação à leitura e até a sua carreira profissional. Discipular requer não só tempo, mas esforço contínuo e custoso. Porém, o que é custoso para nós também nos é benéfico, sabe por quê? Porque quando custa alguma coisa, faz o eu em nós morrer. Por isso, ter filhos não só testa a nossa paciência e fé, mas é um grande instrumento da santificação que Deus opera em nós. Discipular filhos, portanto, é benéfico não só para o discípulo, mas para você, o discipulador. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa nobre tarefa. Bom, espero que todos vocês tenham gostado dessa nossa primeira noite de conferência e tenham sido ricamente abençoados. Nós somos gratos pela vida dos preletores que se dispuseram a preparar essas mensagens tão desafiadoras e inspiradoras também. E, mais uma vez, aproveite que todo o site da Editora Trinitas está com 50% de desconto, metade do preço, para você comprar aquele livro que já está desejando faz tempo. Mas lembre-se que para pagar a metade do preço, para ter 50% de desconto, você precisa pagar no Pix e usar o cupom que está na tela. Com os outros meios de pagamento, você também tem desconto, mas é 43, não é 50. Então corre, porque a promoção só vale até o fim da conferência. E amanhã nós voltamos com o nosso segundo dia de conferência, às 19h30, aqui no YouTube novamente. Uma boa noite e até amanhã.